Graças a Deus, meus irmãos. Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5. Peço desculpas ainda pela minha voz estar um pouco fanha, é por causa da congestão nasal. Mas eu vou procurar falar as palavras bem pausadamente, para que vocês não confundam nada. Mateus, capítulo 5, apenas o versículo 13. Todos encontraram? Vamos ler. Diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mais uma vez, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. O título do meu sermão é O Sal da Terra, as qualidades do cristão. Nós muitas vezes passamos por esse versículo, lendo o Sermão da Montanha, e é um versículo que todos conhecem. Dizer que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas a luz parece que fica muito bem claro que Jesus quis dizer, porque ele fecha esse discurso dizendo a respeito das nossas obras. As nossas obras refletem a luz de Deus. Mas quando nós pensamos no sal, já pensamos seriamente no que vem a ser o sal na vida do cristão? Aí tem aquele chavão evangeliquez que diz assim: o sal faz a diferença, o crente tem que fazer a diferença. Já vi outros sermões sem pé nem cabeça que diz assim: o sal é desprezado, o sal não tem muita importância, ele fica lá embaixo na gôndola. O sal não tem propaganda, o sal tem preço baixo. Assim é o crente, coitado, desprezado no meio da sociedade. Mas, realmente, o sal talvez seja algo banal para nós, seja algo que nós não damos a devida importância. Nós sabemos a importância que tem o sal, não sabemos? Mas não damos a devida importância. Para saber a importância que tem o sal, basta comer um bolinho de arroz japonês, você já vai saber a importância que tem o sal. Mas que significado tinha isso 2000 anos atrás? Quando Jesus disse isso, a percepção que eles tinham a respeito do sal é a mesma que nós temos? O sal é um condimento muito importante na nossa culinária. Diria até indispensável. Mas também por ser muito comum, ele é pouco reconhecido por nós hoje. Jesus compara aqueles seus discípulos com sal. E qual era a intenção de Jesus ao propor essa metáfora? O sal possui qualidades que devem ser observadas também na vida cristã. Eu listei algumas aqui, talvez você, examinando as escrituras, descubram outras, e talvez algumas das que eu digo aqui hoje para você sejam novidades. Não é uma lista definitiva e nem absoluta, mas algumas qualidades que eu listei aqui que nós devemos meditar a respeito. Primeira qualidade do sal: equilíbrio. O sal é um condimento de equilíbrio. Talvez o tempero mais comum que nós temos, ele não deve ser usado demais e nem deve estar em falta. Assim, o cristão deve ter temperança, domínio dos seus sentimentos, domínio das suas emoções, equilíbrio de fé e razão. Às vezes nós ouvimos de uma forma genérica que fé e razão são opostas, mas não são. A fé genuína é uma fé racional. A fé genuína tem uma razão de ser. Eu creio em algo que eu sei no que eu creio, eu sei por que eu creio. O cristão precisa ter esse equilíbrio. Uma das virtudes do fruto do Espírito é justamente a temperança. E não é por acaso que Paulo põe ela como desfecho. Enquanto ele põe o amor como cabeça no fruto do Espírito, ele coloca a temperança como desfecho. Nós devemos ter muito cuidado
Tem sido dito isso, tem sido ensinado, foi inclusive um ponto de discussão hoje pela manhã na escola bíblica. Nós devemos ter muito cuidado com o que diz respeito às nossas emoções. Nossas emoções podem sim demonstrar um aquebrantamento, um coração voltado sinceramente às coisas de Deus, mas essa nossa emoção não pode se transformar num emocionalismo que sobreponha a nossa percepção racional das coisas de Deus, da vontade de Deus. Eu não posso me abalar facilmente, não posso me abalar muito facilmente, nem com as minhas tristezas, com os meus choques, com as minhas perdas, nem também com as minhas alegrias, as minhas conquistas, as minhas vitórias. Todos esses momentos são momentos perigosos. O dia da minha decepção, o dia da minha tristeza é muito perigoso. Eu posso deixar coisas muito importantes, muito relevantes, passarem batido. Mas também o dia da minha alegria, o dia do meu sucesso, é tão perigoso quanto. Eu posso fazer promessas, eu posso propor coisas que eu não sei se eu posso cumprir. Por isso o cristão precisa ser equilibrado. O sal deve ser equilibrado. Assim deve ser o cristão. Esse equilíbrio eu só vou encontrar na palavra de Deus. Só Jesus possuía o temperamento equilibrado na dose certa. Nós vemos alguns temperamentos nos discípulos. Talvez o que vocês estejam pensando agora é o mesmo que eu estou pensando. Pedro era um homem de temperamento sanguíneo, uma pessoa agitada, uma pessoa que metia o pé pelas mãos, uma pessoa que era ansioso. Parece com alguém que vocês conhecem. Nós temos João, mas nós temos dois Joões. Nós temos um João antes do derramamento do Espírito Santo e o mesmo João totalmente diferente depois do derramamento. O primeiro João era um João colérico, era um João que não aceitou Jesus ser rejeitado e achou que aquele povo que rejeitou Jesus deveria morrer, deveria ser consumido pelo fogo de Deus. Mas o mesmo João, depois do derramamento do Espírito Santo, escreve a homens pecadores, falhos como eu e você: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com Deus. O mesmo João, que antes achava que os pecadores e os que rejeitavam a Jesus deveriam ser incinerados pelo fogo divino, agora diz pacientemente aos crentes que ainda pecam: meus filhinhos, se vocês pecarem, calma, nós temos um advogado, temos um defensor, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, pelos de todo mundo. Então, esse equilíbrio que surgiu na vida de João, também surgiu na vida de Pedro. Se nós lermos os escritos de Pedro, nós vemos uma outra postura com relação àquele Pedro antes do derramamento do Espírito. Quando nós encontramos o equilíbrio na pessoa do Espírito Santo, na palavra de Deus, então nós temos essa qualidade do sal, nem demais e nem em falta. Segunda qualidade do sal, ele é conservador. Na antiguidade, o sal era usado para conservar os alimentos. Não havia geladeira, não havia cooler, não havia freezer. Ele era usado nas viagens, nas caravanas pelo deserto e nas grandes embarcações, no sentido não de tradicionalismo ou conservadorismo, mas no sentido de preservação pessoal. O crente precisa ser conservador, não no sentido de um tradicionalismo arcaico, de um conservadorismo arcaico, mas nós devemos conservar o nosso ser, devemos conservar a nossa carne contra o pecado, andando em espírito, santificando nossos corpos, que são o templo do Espírito Santo. Os jejuns, meus irmãos, as orações servem para mortificar a carne, para que nós possamos mortificar a percepção que nós temos da concupiscência carnal. Fragilizando a nossa carne, nós destacamos as coisas espirituais.
Esse tipo de conservação nós temos que ter. Não confunda isso com o conservadorismo tradicional. Nós devemos evoluir. Não devemos nos deixar ser conformados pelo mundo. Não devemos nos amoldar aos padrões mundanos. Mas nós devemos evoluir naquilo que é moderado, naquilo que é sensato e que a sociedade tem caminhado racionalmente para frente. Mas eu devo me conservar um cristão, não devo negociar os valores bíblicos, por mais tentadores que eles sejam, por mais favoráveis que lhes pareçam. O sal tem uma terceira qualidade e que eu custei a compreender como isso poderia ser aplicado no homem. O sal, ele tem uma qualidade de absorção. Essa propriedade de absorção, nós notamos muito bem quando o sal fica úmido. Basta dar uma chuvinha e o sal umedece. Quanto mais úmido está o ambiente, mais úmido fica o sal. Mas como dizer que o crente deve ser absorvente? Eu achei uma palavra meio feia, até porque absorvente lembra outras coisas na nossa linguagem contemporânea. Então eu fui lá na raiz da palavra absorver e encontrei uma palavra do latim encontrei uma palavra no latim que é absorto. Vem da mesma raiz de absorver. Absorto significa concentrado. O crente deve ter a capacidade de absorver os benefícios da palavra de Deus, concentrando-se nela, meditando nela, comprometendo-se em cumpri-la. A água na palavra, na Bíblia, representa justamente a palavra de Deus. É ela que é pura, é ela que é límpida, é ela que é vital. É ela que nos purifica. Nós somos purificados pela palavra. Assim como a água purifica as coisas, a palavra de Deus purifica o nosso ser. E assim como o sal, em contato com a água, absorve, o cristão, em contato com a palavra, deve absorver o seu significado. E isso, sendo absorto, concentrado, comprometido, envolvido com as coisas de Deus. Quarta qualidade, o sal é importante. Sim ou não? Muito mais nos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, o sal era um bem muito valioso. O sal era usado, inclusive, como moeda de pagamento. Daí vem a palavra assalariado. E pela mesma semântica, salário. Assalariado significa pago com sal. O sal da Bíblia era o sal mineral. Não era o sal marinho. Naquela época não se sabia como produzir sal marinho. Pega a água do mar, ela evapora e o que sobra é sal. Naquela época o sal só era obtido por mineração. Era preciso ter uma mina de sal para se ser um produtor de sal. Era como ter uma mina de ouro, uma mina de diamante. Talvez não valesse o mesmo peso, mas era tão difícil de obter quanto. Por isso que se dava tanto valor a outros temperos, outros condimentos, porque geralmente eram vegetais mais fáceis de se obter do que o sal, que era só mineral. O verdadeiro cristão, ele tem essa importância, esse valor. O cristão, ele era influente. O crente, o verdadeiro cristão, ele é influente na sociedade. Ele é coerente na sua fé e na sua conduta. Um cristão genuíno, ele é dotado ao mesmo tempo de humildade e de vivacidade. Ao mesmo tempo que ele é humilde e está sempre disposto a servir, ele é vivo, ele é proativo, ele está em pé, a postos, sempre que for preciso. Você não pode ser inútil, você não pode ser irrelevante, você não pode ser, relevante, você não pode ser uma pessoa que no meio da sociedade tanto fez como tanto faz. Você precisa ser importante, você precisa ser lembrado, você precisa ser solicitado.
O sal é importante. Nós somos importantes. Nós estamos na terra com uma missão. Não podemos abrir mão dela. Porque ele era importante e raro, como nós já dissemos, ele também era valioso. Nos tempos bíblicos ele era muito escasso. Jesus está convidando os seus discípulos a serem valorosos, virtuosos, cordiais, agradáveis. O sal tinha valor de mercado. Quem tinha sal ditava as regras algumas vezes. Quem tinha sal era procurado. A opinião de quem tinha o sal era levada em conta. Os nossos valores têm que ser levados em conta. Os nossos valores têm que ser procurados. Nós precisamos ser pessoas cordiais, agradáveis. Precisamos ser desejados no meio em que vivemos. Isso nós demonstramos através do nosso testemunho. Quando nós temos testemunho, nós temos valor. Nosso testemunho vem por aquilo que nós falamos, pelos conselhos que nós damos, pelo consolo que nós dispensamos, mas também vem pelas nossas atitudes, pela nossa conduta, pelas nossas escolhas, pela maneira com que nós nos portamos, com que nós negociamos, com que nós tratamos. A sexta qualidade que eu listei aqui é a pureza. Na cultura judaica, o sal é usado como um símbolo de pureza. O cristão deve ter pureza no seu caráter. O mundo e o pecado oferecem uma série de impurezas que podem contaminar a nossa vida. A pureza do crente deve ser uma pureza ética, moral, social, sexual, humana, espiritual. Eu preciso ser puro em tudo. Jesus disse: vocês têm que ser como as crianças. As crianças são puras. As crianças fazem coisas erradas? Sim, mas fazem puramente na inocência. Não estou aqui dizendo que você deve abrir uma brecha na sua vida para fazer coisa errada e passar por inocente. Mas você deve ser tão puro quanto elas. A criança é pura em algo que nós dificilmente somos. A criança é pura no perdão. A criança ela é repreendida, contrariada, briga com o coleguinha e no dia seguinte já esqueceu tudo. E a criança esquece mesmo. A criança tem amnésia das brigas. A criança ela não lembra. Não passa pela cabeça dela que aquele coleguinha fez um mal para ela. Talvez passe por um momento ou outro, mas é muito mais importante a amizade, as coisas boas, do que as coisas más. Nós precisamos ser puros. Nós só obtemos purificação através do Espírito Santo. Se o Espírito de Deus, que é santo, habita em nós, então ele santifica as nossas vidas que são imperfeitas. Irmão, dedique tempo da sua oração para buscar intimidade, envolvimento com o Espírito Santo. Dedique alguns minutos da sua oração clamando ao Pai que Ele encha cada dia mais a sua vida das virtudes que há no Espírito Santo. Que os seus vícios, que o seu caráter seja transformado, santificado, purificado. Como o fogo que purifica a prata, o Espírito Santo tem que vir e nos purificar. Não é à toa que João dizia assim a respeito do derramamento do Espírito. Que Jesus nos batizaria, nos mergulharia no fogo do Espírito Santo, para que nós fôssemos puros. Não puritanos, não santarrões, não hipócritas, que não permite um erro sequer dos outros, mas tem a vida permeada de falhas. Mas pureza sincera, pureza interior,
pureza pessoal e também empatia, compreendendo que as outras pessoas são tão imperfeitas quanto você. Empatia pelo sentimento das outras pessoas, pelas escolhas das outras pessoas. Puros como crianças. E a última qualidade do sal que eu listei aqui é a fidelidade. Jesus encerra o seu discurso exortando seus discípulos a não perderem as suas características salinas, pois como o sal, que sem sabor para nada mais serve, o cristão sem fidelidade nada tem a oferecer a Deus, nem aos perdidos do mundo. Logo, será lançado fora por Deus e pisado pelos homens. Você vai dizer assim para mim, está errado, Tiago, porque Jesus diz, todos que vêm a mim o Pai me enviou, e ninguém que vem a mim o lançarei fora. Realmente, nenhum daqueles que vieram a Jesus será lançado fora. Mas há muitos no seio da igreja que vêm, mas não vêm enviados de Deus. Esses não têm valor. Esses não têm sua fidelidade. Esses não têm suas qualidades salinas. E eles serão lançados naquele dia e aqui na terra serão pisados pelos homens. Não pisados como nós somos, por sermos autênticos, por refletirmos a Cristo, não a perseguição que o Evangelho nos causa, mas porque nós somos hipócritas, religiosos, fariseus. Então, crentes e ímpios desprezam o nosso valor. Jesus disse, conservem, tenham sal em si mesmo. Tenham sal em si mesmo. Todas essas qualidades e muitas outras que o sal tem, que você pode descobrir, que você pode notar, concentre-se nelas, irmãos. Concentre-se em ser equilibrado. Concentre-se em conservar-se nos seus valores morais, bíblicos. Concentre-se na palavra de Deus. Reflita nela. Reflita naquilo que ela fala a respeito de você, dos seus defeitos. Se aquilo que Deus escreveu confronta o seu ser, dê importância para isso. Se aquilo que você lê na palavra de Deus fala das suas imperfeições, é porque você é imperfeito e não a Bíblia. Saiba que você é importante. E se você não tem sido importante, seja então. Seja importante, seja valioso. Seja importante na vida das pessoas. Seja importante na vida dos crentes. Seja importante na vida dos descrentes. Guarde a sua pureza e a sua fidelidade no Senhor. Faça essas coisas. Seja como sal. Jesus sabe do nosso valor como discípulos. É o valor pago pelo seu sangue. E é por isso que Ele cobra de nós que demonstremos esse valor aos perdidos e aos descrentes. Para que eles notem, então, essa diferença que a igreja causa quando está presente na sociedade. E eles sintam-se atraídos a conhecer os benefícios de servir a Deus. Se nós formos assim, nós atrairemos as pessoas. Atrairemos as pessoas pelo amor de Deus, atrairemos as pessoas pela salvação de Deus, atrairemos as pessoas pela comunhão que nós temos em Deus. Tudo isso, se nós formos o sal da terra. Tudo isso, se nós mantivermos as nossas qualidades.